Em nosso vídeo anterior, nós indicamos aqui um livro que trata da metodologia da pesquisa educacional. É um livro organizado pela Ivani Fazenda, tá? Uma coletânea aqui de pequenos artigos e, claro, eu me detive naqueles que fazem parte do meu objeto de pesquisa. E há um artigo que eu achei muito interessante e eu quero conversar com vocês sobre ele, que é esse artigo aqui do professor Gaudêncio Frigoto, que é um enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa educacional. Eu achei esse texto muito interessante e quero compartilhar alguns pontos dele aqui com você. Na primeira parte, ele vai falar sobre a dialética materialista. E aí ele traz 3 pontos dessa dialética materialista. A dialética materialista como uma postura, como um método e como uma praxis. Veja, eu acho legal porque ele vai trazer uma ideia ali de um tríplice movimento da dialética. A ideia de um tripé me parece um tanto estático, mas essa ideia de um tríplice movimento que mostra a própria dinâmica do materialismo histórico dialético é muito interessante. Então ele desenvolve primeiro, né, a dialética enquanto uma postura, enquanto uma concepção. Depois, em segundo lugar, ainda na primeira parte do texto, ele desenvolve a perspectiva da dialética enquanto, deixe-me localizar aqui, enquanto método de análise. E em terceiro, a dialética materialista enquanto praxis. Na segunda parte do texto, ele vai discutir em que consiste a tese do monismo materialista, né? Na última parte, ele faz as considerações finais. Então, vale a pena você dar uma lida neste texto para compreender como é que a pesquisa educacional pode utilizar ou como é que pode contribuir o materialismo histórico dialético com a pesquisa educacional. Isso é interessante porque já faz um corte aí grande no objeto. Eu mesmo, no meu texto em preparação, eu não acho necessário fazer as considerações da origem do materialismo histórico dialético, desde da filosofia clássica, dos gregos, e vir puxando, e etc, etc, etc. Não, eu penso que, pegando os aspectos mais importantes desse desenvolvimento histórico, já pensar na perspectiva, no recorte ali do objeto de pesquisa, tá? Considerações finais. Aqui eu quero colocar com vocês, ou compartilhar, os 5 momentos fundamentais que o Gaudêncio Frigoto considera como possíveis para a aplicação do materialismo histórico dialético ou materialismo histórico dialético já aplicado nessa pesquisa social, educacional, já com estes pontos aqui. Primeiro, ao iniciarmos uma pesquisa, dificilmente temos um problema, mas uma problemática. O recorte que se vai fazer para investigar se situa dentro de uma totalidade mais ampla. Então, ele propõe aqui pensar no início a problematização, tá bom? Os objetivos, a direção da investigação da pesquisa. Em segundo lugar, no trabalho propriamente dito de pesquisa, de investigação, um primeiro esforço é o resgate crítico da produção teórica ou do conhecimento já produzido sobre a problemática em jogo. Então, isso é importantíssimo. É um pouco daquilo que a gente tem chamado de estado da arte, tá? Mas você vai levantar essas referências, essa bibliografia e tomá-la de forma crítica. Terceiro, feito o levantamento do material da realidade que se está investigando, necessita-se definir um método de organização para análise e exposição. Veja, o materialismo histórico dialético. Você tem que se lembrar de Marx, né? Investigação e exposição. Trata-se de discutir os conceitos, as categorias que permitem organizar os tópicos e as questões prioritárias e orientar a interpretação e análise do material. O materialismo ele é dinâmico, tá bom? Ele não é estático. Mesmo essas categorias, elas vão em diálogo com essa realidade presente e em constante mudança.
porque é uma realidade historicamente construída, humanamente construída por homens e mulheres. E D, a análise dos dados representa o esforço do investigador de estabelecer as conexões, mediações e contradições dos fatos que constituem a problemática pesquisada. E, por fim, busca-se a síntese da investigação. A síntese resulta de uma elaboração. É a exposição orgânica, coerente, concisa das múltiplas determinações que explicam a problemática investigada. Tá bom? Boa leitura para você. Tem uma bibliografia aqui interessante que vai de outros textos do Frigoto, mas passa por Gramsci, Condero, Kozik, Louvi e, claro, o Marx. Tá bom? Boa leitura. Dialética materialista histórica aplicada à educação, um artigozinho que pertence a essa coletânea, Metodologia da Pesquisa Educacional, organizada pela Ivani Fazenda. Tchau, tchau. Assim, não se esqueça de curtir esse vídeo e, se possível, faça parte do clube de membros.